Hoje à noite, 60 dos personagens mais icônicos do Halloween e terror vão se enfrentar em um jogo assustador inspirado em Round 6. Round 6, estamos animados para todos jogarem. A lista de participantes de hoje é esta: Jack Skellington, Oogie Boogie, Gasparzinho, Norman, Egg Prendergast, Victor Frankenstein, Victor Van Dort, Emily, Bacchus Bitter, Winifred, Mary e Sarah Sanderson, Coragem, O Cão Covarde, Fred Estranho, Katz, Lydia Dietz, Besouro Suco, Coraline, Wybe Lovett. Outra Mãe, Peter Venkman, Ray Stantz, Egon, Winston, Disc Jockey, Sr. Nebecracker, Michael Schmidt, Vanessa Shelley, Freddy Fazbear, William Afton, Slappy, Vandinha e Morticia Adams, Marilyn Thornhill, Zim, Dib, Gas, Michael Myers, Freddy Krueger, Chucky, Jigsaw, Pennywise, Art, o Palhaço, Jack Torrance, Jason Voorhees, Billy Loomis, Hannibal Lecter, Ash Williams, Jill Valentine, Leatherface, Monstro de Frankenstein, Vlad Drácula, Duende, Audrey II Ellen Ripley, Xenomorfo, Norman Bates, Sadako, Muzan de Demon Slayer e o Demogorgon de Stranger Things. As seguintes são as regras básicas neste jogo do Lula. Número 1, não são permitidos aliados ou ajudantes de fora. 2, nenhuma arma externa, com a única exceção de qualquer equipamento necessário para sobreviver. Número 3, nada de magia. 4, habilidades naturais são permitidas. O primeiro jogo é a batatinha frita. 1, 2, 3, avance quando ela disser luz verde. Pare ao ouvir luz vermelha. Qualquer movimento após será eliminado. Ao contrário dos participantes comuns do jogo da Lula, esses personagens dificilmente se abalariam com sangue, já que muitos são os responsáveis por ele. Muitos desses vilões são assassinos calculistas que conseguiram eliminar inúmeras vítimas antes de serem encontrados. Alguns dos exemplos mais impressionantes incluem Freddy, Marilyn Thornhill e William Afton. Jason e Michael Myers cometeram alguns dos assassinatos mais complexos da ficção antes de serem levados à justiça. Billy Loomis também se destaca como um dos vilões mais friamente malignos do grupo. Ele só queria transformar as atrocidades que cometeu em um espetáculo, então ele se sentiria em casa aqui. Diríamos o mesmo sobre John Kramer, mais conhecido como Jigsaw, que é um dos assassinos mais criativos graças ao seu intelecto e recursos. Não acreditamos que ele sobreviverá a esse jogo. Jogador, você foi eliminado. Também não achamos que muitos ajudariam a atravessar. Ou ficariam enojadas pelos crimes dele, ou seriam más demais para se importarem com sua segurança. Quero dizer, não acho que Pennywise e o Palhaço vai ajudar esse idoso. Leatherface também está condenado. Jogadora, você foi eliminada. Por mais brutal que seja, ele é tão esperto quanto uma porta. Ele é um homem com deficiência mental, que por acaso também é um psicopata canibal. Por ter uma mente infantil e ser imprudente com seus crimes, ele é um dos personagens mais propensos a perder a compostura. É semelhante ao caso do Monstro de Frankenstein, uma tentativa falha de um homem criar algo de Deus. É surpreendente que ele tenha algum pensamento inteligente, mas isso não é muito. Por hora chega de falar dos vilões. Como estão os heróis? Com tudo o que já vivenciaram, esse jogo seria só mais uma terça-feira para eles. Ash Williams, Jill Valentine, Alan Ripley e Dib. Todos já estão acostumados a lidar com ameaças sobrenaturais desconhecidas em seus mundos. Quanto a Gás, acho que os guardas teriam mais medo dela do que ela deles. Sem mencionar todos os personagens com percepção psíquica, como Lydia e Vandinha, que junto com Gás formariam um trio formidável de jovens góticas quase destemidas. Elas não temem fantasmas, especialmente Egg, que sumiu ao perceber que era incorpórea e não seria atingida por balas. Parece que hoje é o dia de sorte do Dib. Ele sobreviveu e o Zin já caiu na primeira rodada. Jogador, você foi eliminado. Veja, o Zim viu o Xenomorph e a Audrey II, e pensou em oferecer uma aliança estratégica com os dois alienígenas mais altos da competição. Já Xenomorph e Audrey II viram Zim e pensaram, legal, um lanchinho. Após terminarem o lanche, Audrey II percebeu que seria o próximo do cardápio. E vários dos guardas descobriram que Xenomorph não estava particularmente interessado no joguinho deles, só em usar alguns de seus rostos como sacos de ovos antes de ser eliminado por uma chuva de balas. Jogadora, você foi eliminada. O Demogorgon também é considerado parte de uma mente coletiva, assim como o Xenomorph, então achamos que também seria improvável que ele fosse cuidadoso o suficiente para sobreviver nessa rodada. Mesmo assim, ele tentaria eliminar competidores vulneráveis, mas só teria êxito contra o Sr. Nebecracker. Jogador, você foi eliminado. Quem foi eliminado tentando proteger Disc Jockey daquele demônio carnívoro? Slappy e Chuck poderiam se unir para causar confusão entre os competidores. Fizeram o pavio curto Jack Torrance tropeçar e recusaram educadamente uma oferta de se unir ao Duende.
Jogador, você foi eliminado. É louco, o duende só disse, ei idiota, quer se juntar? E de repente, foi misteriosamente eliminado. Estou tão surpreso quanto vocês. E encerrando as eliminações desta rodada, está o Gasparzinho. Esse fantasma amigável fez jus ao seu nome. Quando crianças como We Beloved Coraline, Disc Jockey e Norman iam entrar em pânico, Gasparzinho as guiou em segurança pela rodada antes de sair, pois como fantasma não se preocupava com as balas. 48 dos 60 jogadores seguem. Próximo jogo, Colmeia. Jogadores devem recortar seus biscoitos. Quem quebrar ou não terminar no tempo é eliminado. Paciência, firmeza, destreza, criatividade e jogo de cintura serão úteis aqui. Mesmo sem magia, acreditamos que as irmãs Sanderson vencem esta rodada. Elas são habilidosas em preparar poções para lidar com seus inimigos, o que provavelmente é só um pouco menos preciso do que as exigências deste jogo. Sarah poderia até usar seu jeito sedutor para conseguir que alguns caras ajudassem. E como Peter Venkman costuma levar o trabalho menos a sério do que seus aliados, achamos que ele seria o primeiro a cair no charme dela, passando tanto tempo cortando o biscoito dela que não sobraria tempo para cuidar do próprio. Mazan provavelmente usaria o jogo para se unir a monstros menos capazes, desde que eles retribuíssem o favor depois. O mesmo vale para Afton, que ajudou Freddy só para poder usá-lo mais tarde. Personagens com dons científicos como Ray e Egon dos Caça-Fantasmas ou Victor de Frank e Winnie estão em boa posição aqui. O mesmo se aplica a personagens com dons artísticos, como o Disc Jockey criativo e Victor Van Dork pianista. Vale citar a Gaz novamente. No episódio de Natal, quando ela descobriu que Dib foi quem quebrou seu brinquedo Fight, o vampiro, ela consertou uma nave alienígena em segundos e depois voou até a Antártida só para dar uma surra no Dib. Ela não teria problema nenhum, e acho que até ajudaria o Dib se ele realmente precisasse, mas sabe como é, só se ele implorasse. E finalmente não podemos esquecer dos jogadores que se especializam em coisas afiadas e cortantes. Michael Myers, Billy Loomis, Freddy Krueger e principalmente Art, o palhaço, são lembrados, chegando a criar armas cortantes com lixo real. Considerando as brutalidades que esses personagens já enfrentaram ou causaram, acreditamos que a maioria está segura nesta rodada. Mas embora isso realmente parta meu coração, acho que é aqui que a coragem é eliminada. Jogadora, você foi eliminada. Coragem não é covarde, apesar do que o título deste programa possa fazer você acreditar. Ele se mantém firme quando o perigo ameaça sua família, mas ainda treme e grita muito, o que sugere que provavelmente desmoronaria sob pressão, especialmente com Katz e Fred assustador encarando-o. Restam 46 jogadores. Vamos ao próximo jogo, Pentátulo de 6 pernas. As regras são essas. Os jogadores formarão grupos de 5, amarrarão as pernas e se moverão juntos pela pista. A cada 10 metros, um jogador participa de um mini-jogo até terminar, com cada membro jogando uma vez. O objetivo é concluir todos os jogos no tempo, repetindo até terminar cada um. Aqui estão os mini-jogos. Jack, jogue uma ficha de papel no chão para virar outra. Pedra voadora, jogue uma pequena pedra em outra pequena pedra e derrube-a. Ganji é um jogo tradicional coreano similar aos 5 Marias, peão e jag. Chute um jag no ar 5 vezes seguidas como na altinha. Equilíbrio, compostura e habilidade são essenciais neste jogo. O mais importante é o trabalho em equipe e saber montar um bom time. Aqui é quando alianças e equipes começam a surgir no jogo. Antes disso, temos os vilões mais depravados. Pennywise, Art, o palhaço e Freddy Krueger adoram atormentar, por isso acreditamos que se dariam muito bem juntos. Como William Afton também cometeu crimes graves contra crianças, esses 4 seriam uma equipe implacável nesta rodada. Os heróis também precisariam de uma aliança para segurança. Ripley, Jill e Ash já superaram ameaças bem maiores, então vão passar facilmente por essa rodada. Jack Skellington seria um bom líder para quem o seguisse e sabe encantar os outros para ajudá-lo. Acho que ele escolheria Emily e Victor Van Dork para seu time. Criaturas magrelas de stop motion precisam se unir. Os caça-fantasmas estão seguros, e com Dib e Norman como possíveis novos recrutas, tem ainda mais motivos para se exibir. Mazan e Drácula planejam eliminar um ao outro, mas aceitam se aliar temporariamente para manter o máximo controle. Eles provavelmente recrutariam vilões vingativos como Sudeiko e até mesmo alguns relativamente jovens e inexperientes como Billy Loomis, já que seriam razoavelmente úteis e descartáveis para eles. Sobre Lydia, ela deve ter sido forçada a ajudar Besouro Suco de novo, e considerando os poderes exagerados dele, achamos que vão ficar bem no final. Até mesmo os personagens menores como Chuck e Slap estão se dando bem nesta rodada graças à boa e velha lavagem cerebral. Mesmo sem convencer alguns jogadores mais humanos a ajudar, ainda passariam por essa rodada com o time completo. Isso é ainda mais verdade para outra mãe.
que já deve ter manipulado jogadores assustados como Disc Jockey para se juntarem a ela. Mais uma vez, a maioria dos jogadores está sobrevivendo a essa rodada, mas nem todos. Primeiro de tudo, temos que considerar qual vilão foi escolhido por último para o time, e hoje foi Barkus Bittern. Jogador, você foi eliminado. Ele não é ameaça suficiente para vilões como Michael Myers ou Jason Voorhees quererem se juntar a ele. Ao mesmo tempo, os mocinhos como Vandinha e Disc Jockey não estariam dispostos a se juntar a ele nem em 1 milhão de anos. Então ele está completamente sem sorte. Restam 45 jogadores. Próximo jogo. Misture-se. Seguem as regras. Os jogadores estarão numa plataforma giratória no centro de uma sala circular. Quando um número for anunciado, os jogadores terão 30 segundos para formar grupos com essa quantidade e garantir uma sala. Jogadores que não acharem uma sala com o número certo de participantes serão eliminados. Velocidade, controle e impiedade são essenciais nesta rodada. Quais personagens conseguem garantir uma sala para si e quais realmente fariam o que fosse necessário para conseguir isso? Na verdade, quase todos os concorrentes poderiam fazer o necessário, não todos, claro. Victor Van Dort estava disposto a tirar a própria vida para dar a Emily outra chance de ser feliz. Então ele definitivamente não seria capaz de machucar alguém, mesmo nesse contexto. Ele abriria mão de sua posição por ela ou por qualquer uma das crianças ainda na disputa. Já os vilões restantes na competição estarão no extremo oposto do espectro. Marilyn Thornhill, Hannibal Lecter, Billy Loomis e Cats não estariam em eliminar os outros se isso significasse salvar a própria pele. Mas por mais malignos e fortes que sejam por si só, todos eles são eliminados porque estão enfrentando vilões muito mais poderosos do que eles mesmos. Assassinos sobrenaturais como Drácula, Michael Myers, Musa, Freddy Krueger, Beetlejuice e até mesmo Slap não estão poupando ninguém e têm muito mais poder para sustentar suas ameaças. Até alguns aliados dos vilões estão condenados nesta rodada. Sudaiko, Chuck e até mesmo William Afton foram traídos por seus aliados no último momento, embora, pelo menos no caso de Afton, possamos dizer com confiança que foi merecido. Eu sempre volto, no caso de Sudeiko e Chuck, seus colegas de equipe eram mais sinistros do que imaginavam. Pelo menos eles caíram diante de enganos dignos. Com tantos personagens puramente malignos ainda na disputa, a maioria dos mocinhos está sinceramente condenada. Ash, Jill e Ripley foram eliminados pela crueldade dos assassinos e ao tentarem proteger os jogadores mais vulneráveis. Nem as crianças estavam seguras. Enquanto os heróis tentavam protegê-las, Victor Frankenstein, Disc Jockey e Wiebe Lovat foram atropelados no caos. Jib e Gas sobreviveram, mas só conseguiram porque ficaram juntos. O mesmo vale para Jack e Emily, unidos por necessidade e porque Emily lembrava Jack de alguém querido. E enquanto Egon e Winston conseguiram passar pela rodada, Ray Stantz tomou a difícil decisão de deixá-los formar uma dupla naquela segunda rodada, para que pudessem sobreviver, mas sacrificando a própria vida no processo. Jogador, você foi eliminado. Felizmente, alguns dos heróis conseguiram ter sucesso nesta rodada. Quarta-feira e Coraline se uniram para enganar a outra mãe, fazendo-a pensar que estava usando elas como peões, para que pudessem avançar para a próxima rodada. No fim, o jogo virou, e as duas garotas desajustadas a deixaram do lado de fora para ser eliminada. Sinceramente, já vai tarde. Finalmente, alguns dos males menores foram atropelados no meio do caos. Fred Esquisito, que foi atropelado por alguns dos vilões mais fortes, e Maria, que no fim das contas, acabou ficando do lado de fora enquanto Winnie e Sarah discutiam sobre quem se sacrificaria para garantir que as outras duas irmãs sobrevivessem. Essa sessão de terapia familiar será constrangedora quando voltarem para casa. E por fim, temos Norman Bates, cuja mãe ordenou que ele atacasse Jason Voorhees e roubasse um lugar durante uma das rodadas, e isso não deu muito certo para ele. Restam 26 jogadores. Parabéns a todos que chegaram até aqui. É hora do próximo jogo. Esconde-esconde. Os jogadores serão separados em 2 times, os escondidos azul e os procuradores vermelho. Os procuradores receberão uma faca e deverão eliminar ao menos um escondido dentro do tempo limite. Os escondidos terão uma de 3 chaves, podendo acessar diversas portas e esconderijos na arena. Eles precisam achar uma saída com 3 chaves antes do tempo acabar ou sobreviver por 30 minutos. Também vale ressaltar que os caçadores não podem caçar uns aos outros. Para este jogo, os papéis são selecionados aleatoriamente, e os jogadores têm alguns momentos para trocar de equipe, se quiserem, mas somente se 2 jogadores concordarem mutuamente. Assim, mostramos como as equipes ficariam. Os escondidos são Jack Skellington, Norman, Emily, Sarah Sanderson, Lydia Dietz, Coraline, Egon Winston, Michael Schmidt, Vanessa Shelley, Wednesday, Dib e Gas. Nossos procuradores são Oogie Boogie, Winifred Sanderson, Beetlejuice, Freddy Fazbear, Slap, o boneco de madeira, Morticia Adams, Michael Myers, Freddy Krueger, Pennywise, Art o palhaço, Jason Voorhees, Vlad Drácula e Musa.
Os escondidos buscam furtividade, mas se acharem um procurador, precisarão fugir rápido ou se defender com força. Os procuradores vão precisar de força e velocidade por motivos óbvios, mas também da brutalidade necessária para eliminar sua vítima. E vamos dizer que parece que os escondidos vão ter mais truques do que doces hoje. A maioria dos procuradores são assassinos experientes como Michael Myers e Jason Voorhees, enquanto os escondidos são pessoas comuns. Será um massacre para a maioria dos escondidos? As crianças então estão ferradas. Dib, Gas, Coraline e Norman enfrentarão alguns dos criminosos mais terríveis da ficção. Freddy Krueger, Pennywise e Art, o palhaço, fazem do terror a crianças uma arte, por isso estes 4 chegaram ao fim. Gas até assustou um pouco o Pennywise, mas não o suficiente para detê-lo, mas houve uma jovem que teve sorte o bastante para sobreviver, Wandinha. Wandinha possui percepção psíquica, grande furtividade e uma mãe protetora, Mortícia. Muzan avançou bastante neste jogo, e em poder talvez alcançasse o final, mas errou ao atacar a Wandinha. Quando Mortícia interveio entre os dois, ela e Muzan foram eliminados, pois ele atacou outro caçador, mesmo que acidentalmente. Neste ponto, os únicos caçadores que não vão sobreviver são aqueles que ainda têm um pouco de humanidade dentro deles. Freddy Fazbear encontrou Mike e Vanessa, mas não conseguiu eliminá-los. Michael Myers e Jason fizeram isso sem dificuldade. Spengler e Zedmore não temem fantasmas, mas Oogie Boogie não é um. Com a ajuda de insetos, ele logo achou os caçadores escondidos e os devorou rapidamente. Flap conseguiu enganar Emily, fazendo-a acreditar que ele era apenas uma pobre e assustada criança fantasma habitando um fantoche. Um truque sujo que realmente colocou o cadáver em orgulho cadavérico. Besouro Suco se divertia na caçada, mas acabou se perdendo. Quando o tempo terminou, viu que Lydia foi eliminada por Winifred no último segundo. Ah, e falando das irmãs Sanderson, Sarah foi a única escondida além de Wandinha que sobreviveu, já que ela foi surpreendentemente esperta o suficiente para ficar na dela. Os jogadores formam duplas, mas descobrem que jogaram um contra o outro, ou seja, seu oponente será provavelmente quem está mais próximo de você. Você pode jogar um jogo de sorte ou habilidade, de forma justa ou desonesta. Uma coisa é certa, quem estiver com você deve ser eliminado para você avançar. As duplas são estas. Sarah Sanderson contra Winifred Sanderson. Sinceramente, essa aqui é óbvia. Não é como se Winifred não se importasse com as irmãs, usando o termo de forma bem livre, pelo menos. Mas ela ainda guarda rancor por causa de todo aquele incidente do baile de anos atrás. Considerando sua inteligência superior e esse rancor mencionado, achamos que ela estaria disposta a enganar Sarah para que ela perdesse aqui. Jogadora eliminada. Temos Oogie Boogie contra Slap. Nenhum deles é bobo, intelectualmente falando. Mas temos que dar uma vitória para Oogie Boogie aqui. Todo o lance dele é manipular mesas de jogo para sempre sair vencedor. E o prêmio dele, claro, é torturar cruelmente seus oponentes. Não importa o quanto a sorte dele estivesse ruim, dá pra imaginar ele facilmente atraindo Slap para uma falsa sensação de segurança. Jogador eliminado. Só pra inventar alguma brecha maluca e vencer qualquer jogo que ele inventasse. E aí temos Michael Myers contra Jason Voorhees, o clássico confronto do forte, silencioso e psicótico. Jason tem vantagem em força bruta, na nossa opinião. Mas em inteligência, Jason Voorhees é tipo o Forrest Gump dos assassinos slasher. Michael é mais astuto, ele até aprendeu a dirigir sozinho, o que é uma desvantagem para o Jason. Jogador eliminado. Temos certeza que ele voltará. Depois, Pennywise enfrenta Art, dois dos palhaços mais assustadores do terror. Art é, sem dúvida, o mais assustador dos dois por ser muito mais realista. E novamente uso essa palavra de forma bem solta, do que o outro. Ele parece mais realista só porque Pennywise é extremamente poderoso. Enquanto Art é um monstro cruel com alguns dos métodos de assassinato mais horrivelmente brutais que os filmes de terror já viram, Pennywise é um verdadeiro horror cósmico que literalmente se alimenta do medo de suas vítimas. O Art está ferrado, mas não por falta de tentar. Jogador eliminado. Por fim temos Wandinha Adams vs Vlad Drácula. Embora Wandinha seja excepcionalmente inteligente e tenha vários truques na manga, Drácula ele é o Drácula, cara. O cara tem séculos de experiência aterrorizando e devorando vítimas. E além disso, você realmente acha que a Wandinha perderia a chance de ser devorada pelo Conde Drácula? Jogador eliminado. Ninguém quis fazer dupla com Freddy Krueger, então ele avançou para a próxima rodada, mas não havia mais crianças na competição. Restam 6 jogadores. Agora vamos ao penúltimo jogo, pular corda. Neste jogo, os jogadores precisam atravessar uma ponte perigosa enquanto tomam cuidado para não serem derrubados por uma corda de pular gigante, no estilo Double Dutch.
Eles devem ter cuidado, pois a corda acelera com o tempo e só tem 20 minutos para atravessar. Ao contrário das últimas pedras do salto, aqui só conta agilidade, velocidade e sangue frio. Coragem, equilíbrio e bom tempo são essenciais para esta rodada. Pessoas bondosas poderiam ajudar jogadores mais fracos, mas isso não é tão relevante aqui. Quem é mais travesso pode sabotar o jogo para se beneficiar. Agora, vamos ver quem ainda está na disputa. Winifred, Oogie Boogie, Michael Myers, Pennywise, Drácula e Fred Krueger. Acho que não dá pra dizer que Michael Myers se teletransporta, mas ele é tão rápido que parece. Mas o Fred pode se teletransportar, então está ainda mais perto de vencer. Agora Pennywise provavelmente conseguiria atravessar com a mesma facilidade, mas ele prefere assustar os outros jogadores enquanto ainda dá pra levar as coisas com mais calma. Winifred rapidamente descobriu que não estava no mesmo nível de maldade que seus oponentes, e um susto do Pennywise quase a fez cair no abismo. Ela ainda estava se agarrando à vida, mas é claro que Oogie Boogie não conseguiu resistir e entrou na brincadeira também. Ele sacudiu Winifred como uma boneca, deixando Drácula e Pennywise correrem para o final. Oogie percebeu que o tempo acabava e após jogar Winifred da ponte, correu ao final, mas foi empurrado por Drácula. 4 jogadores restam. Chegou a rodada final. Preparem-se para o jogo final, Sky Squid Game. O jogo exige ao menos 4 jogadores e 3 eliminações. Os jogadores apertam um botão em cada torre para iniciar a rodada e, em tempo limitado, devem empurrar ao menos um adversário vivo para fora. Assim que um jogador for empurrado para fora, os outros podem seguir para a próxima torre. Quantos jogadores estiverem na torre final em círculo quando o tempo acabar, após pelo menos uma eliminação, serão coroados vencedores do jogo da Lula. Os jogadores restantes podem depender da diplomacia para decidirem qual jogador vão se unir contra, ou podem simplesmente partir para uma briga total e ver no que dá. Tudo começa na Torre Quadrada, onde Michael, Freddy, Pennywise e Drácula disputam entre si. Nenhum dos 4 negocia sua sobrevivência. Sabem que é eliminar ou ser eliminado. No final, tudo depende dos jogadores mais inteligentes, fortes e implacáveis. No fim, Drácula percebeu primeiro que Freddy tentava puxar o grupo, já sem sono, para o mundo dos sonhos. Livrar-se dele era a escolha mais inteligente, tarefa que Michael Myers assumiu com prazer. Com Freddy fora, os outros 3 avançaram para a fase 2 da rodada final, a Torre Triângulo. Com os 3 finalistas, tudo virou uma disputa de força. E sem desmerecer Michael Myers. Ele é uma lenda do terror e pioneiro do gênero slasher nos filmes. Mas ele não está no mesmo nível que Drácula ou Pennywise, cuja combinação de mudança de forma distrairia Michael o suficiente para que fosse facilmente derrotado pela dupla de assassinos lendários. Tudo se resume à Torre Circular. Pennywise vs Conde Drácula. Até os mortos-vivos sentem medo, certo? Sentem sim. Por exemplo, o Santo Crucifixo. Pennywise surpreendeu Drácula ao transformar a mão, mas ele manteve a compostura e não caiu da beirada. Nesse momento, os soldados pausaram o jogo para lanchar. Por algum motivo, ofereceram à dupla um pão de alho delicioso para manter a energia. Quem diria que Drácula era alérgico? Que decepção pro Conde! Mesmo relutantes, parabenizamos Pennywise, vencedor do nosso jogo de Lula mais assustador até agora.